que ele descreveu, ó, o tenista jogou a bola na vertical. Quando ela estava na sua altura máxima, ele veio com a raquete e fez uma velocidade para frente. Então, na prática, o que vai acontecer com essa bolinha é assim. Ó. Vou colocar o referencial dela aqui. Quando ela estava exatamente nessa altura aqui, ó, de 2,45, ele veio com a raquete e fez uma velocidade assim, para frente, bem na horizontal. Então, essa aqui é a V0, ela é a V0 resultante mesmo. É porque ela vai coincidir com a componente horizontal, mas ela é resultante. E aí, a bolinha vai fazer isso aqui. Por causa da gravidade, tá? Beleza. Então, ó, eu começo a questão com técnica do movimento oblíquo, que me diz para eu fazer esse desenho, que me diz para eu decompor essa velocidade inicial nas suas componentes horizontal e vertical. Então, aqui é que vem o que é diferente. Se essa velocidade estivesse, tipo assim, a horizontal dela ficaria aqui embaixo, a vertical dela ficaria lá em cima. Só que como ela já está na horizontal, a gente entende que essa V0 é a própria componente horizontal, e que a componente vertical dela, a inicial, é igual a zero. Tá. Depois, se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui assim, ó, na trajetória, e eu quiser fazer essas componentes, a vertical, a horizontal e a resultante, aí já vai ter as duas. Nenhuma delas vai ser zero, porque daí a componente horizontal vai estar aqui, a componente vertical vai estar aqui e a resultante vai estar aqui, porque a resultante ela é sempre tangente à trajetória no ponto considerado. Mas ali a inicial ela é zero e a inicial vertical é zero e a inicial horizontal é a própria velocidade inicial. Beleza. O que ainda faz parte da técnica do movimento oblíquo é organizar a minha cabeça em relação ao fato de que eu tenho que trabalhar pela vertical ou pela horizontal. Se eu quiser juntar as duas, é através do tempo, porque aí eu vou lembrar que o tempo que a bolinha leva para... A bolinha não, né? A componente vertical leva para subir e descer, é o mesmo tempo que a componente horizontal leva para ir do ponto esquerdo até o ponto direito, que é o mesmo tempo que a resultante leva para fazer esse movimento aqui. A bolinha, por si só, ela só está indo pela resultante. Isso aqui que a gente pensa sobre, é o tempo que a vertical demora para fazer isso aqui e voltar. Isso a gente não enxerga acontecendo na prática. É só uma organização mental em termos didáticos, digamos assim, porque dentro da teoria ali do movimento, da composição de movimentos, os físicos e matemáticos da antiguidade já comprovaram que os cálculos podem ser feitos de forma independente. Então, essas componentes, você pode tratar elas para efeitos de cálculo como se as outras não existissem. Então, daí é como se uma bolinha imaginária estivesse só subindo e descendo, uma outra bolinha imaginária estivesse indo da esquerda para a direita, e aí sim a bolinha real da resultante que está fazendo esse movimento aqui, que daí está gastando tudo ao mesmo tempo. E aí eu não vou esquecer também que se precisar, isso aqui não é tão usado, mas se precisar, a velocidade resultante é igual ao quadrado, é igual à sua componente horizontal ao quadrado, mais a sua componente vertical ao quadrado, isso em cada ponto da trajetória que eu vou considerar. Então, se eu estou pegando aqui no comecinho, é a resultante inicial, que é igual à componente horizontal inicial, vertical inicial. Se eu pegar lá para frente, mesma coisa, aquela lá da frente. Beleza, organizei assim a mesa, coloquei todos os ingredientes ali, agora eu tenho que entrar com a técnica do quebra-cabeça de fórmulas. E a técnica do quebra-cabeça de fórmulas, ela vai me dizer assim, ó, que eu tenho que focar na pergunta. Então, ele está me pedindo o módulo da velocidade inicial quando a bola perdeu o contato com a raquete. Então, é bem essa V0 aqui mesmo. Ó. E é a resultante, que, vou ficar repetindo isso para o cérebro se acostumando, que lá no comecinho, ela coincide com a horizontal, porque a vertical é zero, mas só no comecinho. Então, tá. Agora, sabendo quem eu quero que é essa V0, eu preciso escolher, eu vou trabalhar pela vertical, pela horizontal? Onde que aparece essa V0? Bom, aqui de cara, me parece mais interessante a gente começar pela horizontal. Por quê? Porque
essa V0x é a própria V0, dentro desse cenário inicial ali, pelo negócio do jeito que a composição vai acontecendo. Então, eu vou começar por ali. Vou pegar a fórmula da horizontal, que só tem uma, só tem essa daqui. E aí, vou só identificar aqui, ó, essa velocidade que aparece aqui é a V0x, então eu vou reescrever ela aqui assim. Que nesse caso específico do lançamento horizontal é a própria V0, porque elas coincidem. Então, eu vou reescrever aqui assim, só para o cérebro já ir organizando as coisas e não perder. Ó. Então, aqui tem que cuidar, tá? Eu só estou usando essa velocidade resultante aqui na horizontal, porque ela coincide, senão eu não poderia, conforme a regrinha lá, quando a gente aprende no movimento oblíquo, que aqui continua sempre tudo do mesmo jeito, com a mesma ideia que a gente faz lá no movimento oblíquo, porque como eu comentei, o lançamento horizontal, ele é só uma particularidade do lançamento oblíquo, então ele é a mesma coisa. Beleza. Então, agora eu vou focar aqui, ó, na minha velocidade que eu quero. Para isso, eu preciso de uma posição final, de uma posição inicial e de um tempo. A posição inicial aqui, ó, pela componente horizontal, então agora eu vou visualizar o movimento aqui assim, ó. A inicial é 0, porque pelo meu referencial eu estou colocando 0 do eixo T ali, do eixo X, enfim, do eixo T não, do eixo X ali no 0. Essa posição final é o alcance dele, porque é a posição dele nesse instante T aqui, que pelos dados que eu tenho, melhor eu focar aquela parte ali mesmo. Porque eu não tenho nenhuma informação aqui do meio. Eu não necessariamente, quando eu estou usando essa fórmula da horizontal, eu preciso pegar aquela posição lá do final dele. Eu poderia pegar aqui no meio. Só que aí a posição que eu peguei aqui, eu tenho que pegar o instante relacionado a ela. Que nesse caso aqui eu não tenho informação nenhuma. A única informação que eu tenho é que... Cadê aquela? Ah, pior que não tem, ó. Eu só tenho essa informação dos 16,8 ali. Que é da vertical, inclusive, né? Mas tudo bem, eu vou ter que ir chegando nela, tá? Como eu quero a V0 e a V0 é a própria horizontal, eu vou ter que trabalhar nessa horizontal cedo ou tarde. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu não tenho nem o S, nem o T. Então, eu não sei em que instante que ele tocou o solo lá. Deixa eu até olhar se eu não tenho mesmo. Não. Também não. E não tenho esse alcance. Então, tá tudo bem. Eu abro um link aqui assim, ó, e eu vou atrás dessas grandezas. Então, eu preciso achar esse S, achar esse T. Parece que é mais fácil eu ir pelo T primeiro. Por quê? Porque o T é o mesmo T da componente vertical, que é o mesmo T da resultante. Então, talvez aqui eu consiga mais fácil. Como que eu vou achar esse T? Vou explorar pela componente vertical. Sempre assim. Sempre você explora a componente vertical ou a outra que você não explorou ainda. Se não for suficiente, você explora a história da resultante. Se não for suficiente ainda, aí você vai ter que analisar o contexto, porque provavelmente tem alguma coisa muito diferentona ali na questão. Vou pela vertical. Agora, na vertical, não vou perder de vista que o meu objetivo é achar o T. Só que esse T agora, eu tenho que enxergar ele pela vertical, que é o tempo que a bolinha imaginária demorou para sair de onde ela saiu, foi até a altura máxima e voltou para o solo. Esse é o tempo que eu estou querendo. Por quê? Porque esse vai ser o mesmo tempo que a componente horizontal levou para ir da esquerda para a direita. Vamos, então, agora voltar o nosso olhar para a componente vertical. Vamos achar esse tempo. Como que eu faço? Pego as fórmulas do move agora, né? Ah, porque eu também não posso esquecer disso, né? Na vertical, eu tenho que sempre lembrar que as fórmulas são do move e na horizontal, do mu. Move na vertical, qual a fórmula que aparece tempo? Praticamente todas. Nós temos a da velocidade, temos a da posição. Como os dados que ele me deu são muito relacionados à posição, então parece que aqui está compensando mais a gente usar essa daqui. Então, vamos focar. Aí, lembrando que aqui todas essas coisas são da componente vertical. Então, se eu quero o tempo,
Daí tem que ser, lembrando, tem que ser o tempo que ele chega lá no solo, né? Quando ele volta para lá. Que vai ser esse tempo total. Ele saiu daqui, subiu, voltou. Posição final, da posição inicial, da aceleração e da velocidade inicial. Essa posição final e inicial é que tem que estar sincronizada para que traduzam, de fato, o tempo que eu quero. Como o tempo que eu quero é exatamente esse tempo que ele demorou para sair da posição, subir e descer, eu tenho que posicionar a minha posição inicial como sendo o 2,45, que foi de onde ele saiu ali, e tenho que colocar a minha posição final como sendo 0, porque daí é o momento que ele se tocou lá no solo de volta. Se eu, dependendo como eu colocar isso aqui, esse tempo não vai ser, de fato, aquele mesmo tempo que eu estou querendo. Então, tem que cuidar com isso. A aceleração é 10. E a velocidade inicial, que eu não posso esquecer que essa daqui é a vertical, então essa velocidade inicial é a V0y. E a minha V0y é 0, por conta da própria característica do lançamento oblíquo aqui. Pronto, então eu tenho todas essas informações, eu vou substituir aqui, e eu vou achar o instante em que ele tocou o solo ali de volta. Então, eu vou ter esse tempo aqui, ó. Vou chamar ele de estrelinha, porque aí agora não vai dar tempo de a gente calcular, mas você vai, aqui só fazer os cálculos, você vai chegar nesse tempo. Lembrando que aqui a aceleração da gravidade tem que ser negativa, que o seu referencial está para cima. Aí vai faltar o S ainda. Vamos em busca do S. Bom, já exploramos a componente, estamos explorando a componente horizontal, a vertical, como que a gente pode chegar nesse S? Vamos pensar aqui. Ó, só tá faltando explorar a componente resultante lá, ó, tá vendo? Eu quero a V0. Então, ó, aqui como que tá, parece que seria melhor. Aqui parece que ficou esquisito, deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó. Tá. Essa informação, ó. A bola partiu com velocidade inicial V0 e tocou o solo a 16,8 metros de distância da vertical. Eu li na vertical, da vertical. Então, aqui, ó. Aqui tá a vertical, ele tocou a bola lá. Então, esse S é 16,8. Ótimo, porque senão realmente aqui não ia ter como encontrar. Eu falava, meu, o que que tá fazendo aqui? Tá, então aqui, pronto. Agora é só você substituir, o tempo você vai ter encontrado, você vai achar a V0. Lembrando que essa V0 é a V0x, só que ela coincide com a V0 nesse caso aqui. E aí você consegue chegar